Deus te trouxe aqui para aliviar
noite a todos. Estamos ao vivo, nossa live do Centro Espírita Fabiano de Cristo. Hoje a nossa palestra vai ser com o Carlos e o tema da palestra é A importância do Evangelho em nossa vida. a importância do Evangelho em nossa vida. Vamos chamar o Carlos aqui então. Estamos aguardando. Estamos Oi, aí. Carlos. Oi, boa noite. Boa noite, tudo bem? Bem com você? Bem também. Tudo Tá certo bem aí? enquadrado aí? Tá tudo certo. Você tá me vendo aí? Tô. Tá? O som tá Uhum. bom? O som tá bom? Eu não sei se tá baixo é aqui ou aí. Olha se melhorou. Ah, Tá melhorou. bom? Uhum. Uhum. Ó, Tá então vamos bom. para frente? Aí Antes, no final você antes de faz você o sair, deixa eu falar um passo. negócio. Hã? Antes de você sair, você pode ficar mais um minutinho aí? Fica Posso. mais um minuto aí. É porque eu quero fazer uma proposta. E como eu não sei se as pessoas vão me responder, pela dificuldade da distância, Hã? mas eu tenho um WhatsApp aqui que eu queria passar para todos. Mas ele é o seguinte: se abrir, ele danifica seu celular ou seu computador. Ele é um vírus. Topa abrir? Não. Não, né? Bom, os demais internautas a gente não consegue fazer essa interface, mas eu acredito que ninguém vai querer abrir. Agora, nós cuidamos tão bem dos nossos aparelhos, né? Que é o nosso celular, que é o nosso computador, em não abrindo esses vídeos duvidosos, e conosco, e com os nossos pensamentos. Nós somos tão seletivos, nós cuidamos tanto quanto nós cuidamos desses equipamentos nossos, Aí é uma beleza? pergunta pra gente refletir, então, né? É, para todos nós refletirmos, né? Nós não temos o cuidado com aquilo que nós estamos recebendo e trabalhando na nossa mente. Mas vamos falar do Evangelho, né? E para isso nós estamos aqui. Que Então Jesus vamos ver, possa nos então. abençoar. Hã? Então vamos refletir juntos agora com você, né? Isso. Então tá É, bom. obrigado. Obrigada. Que Jesus possa nos abençoar, nos intuir a todos nós para que a gente possa compreender a importância do seu trabalho, da sua vivência conosco. Porque falar de evangelho, falarmos de vida, falarmos de movimento. E falarmos de vida, nós precisamos de falar de Jesus. E falarmos de Jesus, nós não podemos deixar de citar que ele é tão importante que ele dividiu o tempo antes e depois. Né? Ele que começou a sua obra, o seu trabalho numa manjedoura simples, trabalhou com poucos pessoas, trazendo a sua fala, falando sem escrever, sem subir em tribunas, mas a sua fala chegou aos nossos dias, vencendo as guerras, vencendo as intempéries da discórdia e das lideranças dos homens que sempre, ou infelizmente, não foram tão boas, que nos conduzissem para sentimentos mais religiosos, mas nós chegamos no final, ou nesse início de milênio, ainda, como Holden diz, com mais de 50 mil obras escritas pelo mundo todo, traduzido em vários idiomas, mesmo assim, esse Deus é um desconhecido. Esse Senhor Jesus é um desconhecido para nós. Por que será? Eu gostaria de trazer uma fala dele, que ela, de uma certa forma, vai nortear a nossa fala. Na casa de meu pai há muitas moradas.
Se não fosse assim, não teria dito que vou preparar um lugar para vós. E se eu for e preparar um lugar para vós, venho novamente e vos tomarei para mim, mesmo a fim de que onde eu estiver, vós estejais também. Está lá no capítulo 14 de João, né? Não turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Um diálogo interessante que o André Luiz trata com Belarmino na obra Os Mensageiros. Belarmino diz o seguinte: o Evangelho, todavia, é livro divino, e enquanto permanecemos na cegueira da vaidade e da ignorância, não nos expõe seus tesouros sagrados. O Evangelho é livro divino, mas enquanto nós estamos na nossa cegueira, na nossa vaidade, na nossa ignorância, o Evangelho não nos expõe os seus tesouros sagrados. Nós não conseguimos perceber esses tesouros que é o Evangelho. E falando mais um pouco de Jesus, Mateus, quando ele vai retratar, Mateus é o Levi, é o apóstolo que acompanhou Jesus logo de início e foi escrevendo o seu Evangelho. E Mateus, para começar a relatar o Evangelho, ele traz uma breve história de Jesus. E nessa história, no capítulo 4 dele, ele diz que ele recorre às promessas de Isaías para construir e falar de Jesus. Para que cumprisse o que foi dito pelo profeta de Isaías, diz assim, o seguinte lá no capítulo, que está no livro de Isaías, no capítulo 9, no versículo 1 e 2, que diz o seguinte: contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. Isso é a fala de Isaías. Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. O povo que sentado nas trevas viu uma grande luz, e ao que estão sentados na região da sombra e da morte, raiou uma luz. O povo que sentado nas trevas viu uma grande luz, e aos que estão sentados na região da sombra e da morte, raiou uma luz. Esse é o prenúncio, é o aviso de Isaías, da qual estava preparado já a vinda de Jesus. Vinda essa que culminou naquele momento que a terra já passava por uma transformação, por mudanças que se fazia necessário no meio daquele povo que encontrava já saturado daquela situação de vivência. E como um amigo fez uma abordagem interessante, quando uma mulher está grávida, que ela vai ao médico, se ela tem 20 semanas de gestação, 20, acho que é mais ou menos isso, vai fazer os exames, o médico, ao observar o feto, ele sabe que condição que aquele feto vai estar, aquela vida que está sendo desenvolvida ali. Então, ele pode dizer se está normal, se daqui tantas mais semanas ele vai estar maduro e já em condições de vir ao mundo ou não. Assim toda a gravidez. Isso, não há aí nenhuma adivinhação, nenhum chute, é tudo uma programação. Assim também acontece, da mesma forma que acontece conosco, acontece com os globos, com os mundos, e não seria diferente com a Terra. Naquele momento em que Jesus veio, já havia uma programação, já havia feito um raio-x da Terra, onde já havia determinado o tempo dele vir à Terra. E ele, o governador, que no capítulo 53, que vale a pena todos darem uma olhada lá em Isaías, ele diz o seguinte: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E o governo está sobre os seus ombros. O governo da terra, Isaías já trazia a ideia do governante da terra, já estava nos seus ombros. E ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. E Isaías aí continua narrando todo o ciclo de vida da qual Jesus estaria passando, para que pudesse realmente trazer a mensagem de Deus. O que isso traz de importância para nós?
é o que a gente precisa de buscar. Então, vocês viram que, naquele momento, Jesus já havia programado, já tinha feito o raio-x. Da mesma forma que ele já tinha feito um raio-x e já tinha nos dito que iria rogar ao Pai e enviaria o Consolador prometido, que ele também já sabia da época que iria enviar. Dado que as coisas são previsíveis no mundo e as coisas também são previsíveis em nós, há uma previsibilidade. Quando Pedro nega Jesus, e Jesus já afirmava para ele que antes que o galo cantasse, ele iria negá-lo por 3 vezes, quer dizer, há uma previsibilidade nas nossas ações, dado o conhecer da nossa individualidade. Sendo assim, essa vitória gradativa da luz sobre a sombra, da qual Jesus vem trazer a sua luz, vem trazer o seu amor, que ele diz o seguinte: em verdade vos digo que antes de Abraão existir, eu sou. Ele vem antes de Abraão, ele já era. E Emmanuel vai nos dizer o seguinte: a divina revelação de que foi emissário excelso e harmonioso conjunto de seus exemplos e ensinos fala mais alto do que a mensagem estável dos mais elevados filósofos que visitaram o mundo. Os filósofos e amigos ilustres da humanidade falaram às criaturas revelando em si uma luz refratada, como a do satélite, que ela vislumbra as nossas noites. A vinda do Cristo, porém, é diversa. Em sua presença divina, temos a fonte da verdade positiva, o sol que resplandece, o sol que vem vencer a escuridão das nossas sombras. E que essas sombras, que são os nossos ancores, os nossos medos, as nossas ignorâncias, todas as sombras que estavam sentados naquele instante, aqueles que estão sentados na região da sombra e da morte, aqueles que estão que passam pela ignorância, pela ansiedade, pelo orgulho, tudo isso são as nossas sombras. E que luz é essa que vai resgatar? A gente pode aprender aí com Estevão, né? Estevão, que já era cristão antes de conhecer o Cristo, já fazia um trabalho de benevolência. E quando conversando com Pedro, que ele tem acesso às primeiras escritas ali de Mateus, quando então ele estuda, ele diz o seguinte: a luz já raiou. Porque o Velho Testamento era uma promessa, era uma busca. Com o Novo Testamento, a luz raiou. Encontrei um tesouro e eu preciso me saturar da luz que visitava as sombras. Como uma esponja que precisa saturar essa água viva, para que ele pudesse, então, se saturar dessa luz, se envolver com essa luz. E envolvido com essa luz que Estevão, então, traz a mensagem para Paulo e que desmonta Paulo, né? Que Paulo já vinha naquele processo de conflito existencial, porque era um doutor da lei, mas aquilo não preenchia o vazio da sua alma, não preenchia a sombra que existia nele. E nas 2 falas que ele tem quando ele encontra com Estevão, ele se perturba mais o seu pensamento, porque ele vê a luz, mas ele não aceita. Da mesma forma que Públio Lentulus, né? Quando ele encontra com a luz, mas no seu orgulho, na sua vaidade, ele também não aceita a luz naquele momento. Ele continua na escuridão. E Jesus diz a ele: cabe a você decidir se me segue agora ou, quem sabe, há milênios. Mas ele é o caminho. Da sombra e da morte, a luz raiou. Essa sombra da ignorância, das nossas paixões, das nossas compreensões, nós precisamos de percebermos que nós estamos sentados à beira do caminho, como o cego de Bartimeu, né?
O cego Bartimeu, ele, ao ver a multidão passando, aqueles gritos, quer dizer, quando ele vê a luz passando, ele então grita mais alto e ele busca Jesus. Essa deve ser a nossa atitude. Nós também temos na atitude de Lázaro. Nós vamos ver que Jesus, em vários momentos, ele está trazendo para nós esse levantar, esse caminhar em direção à luz. Da mesma forma, ele faz com Lázaro, né? Quando ele vai até a sepultura, que diziam que Lázaro estava morto, mas Lázaro não está morto, Lázaro dorme. Então, eles chamam Lázaro para fora da gruta, né? E diz para as pessoas, ele vive, desata ele, porque Lázaro sai, mas ele está amarrado, está envolto no véu, e tira o véu dele. Nós vemos aí a simbologia, até uma simbologia do mito da caverna de Platão, né? Quando Lázaro sai da caverna, então sai ali da gruta e é desamarrado, porque amarrava as pessoas para enterrar, e tiraram o véu de volta dele, para que ele pudesse, esse véu não é só o véu físico, mas é o véu que nos envolve, né? Que nos tampa a nossa vista, que nos deixa enceguecido para a luz, e que nós devemos sair da gruta. Há um outro momento interessante que eu acho bacana nessa aí, quando Jesus, por algumas vezes, ele passa por Samaria, que são os samaritanos, né? Onde ele traz uma das mais belas passagens, que é aquele que auxilia o próximo, né? Que é a parábola do bom samaritano, mas ele, passando por Samaria, ele chega até o poço e pede à mulher que estava ali um copo de água, né? E na fala ele diz assim, porque é incomum um homem chegar para uma mulher e pedir, muito mais um judeu pedir para um samaritano. E na conversa ele diz o seguinte: todo aquele que beber dessa água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Deveras, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Então, os conceitos de Jesus são sempre claros no sentido de nos tirarmos dessa sombra, nos matarmos essa sede que nós estamos envolvidos até hoje. Joana de Ângeles, ela faz uma abordagem interessante naquele livro Jesus e o Evangelho, e ela diz o seguinte: vivendo numa época em que predominava a ignorância em forma de sombra individual e coletiva, qual ocorre também nesses dias, embora em menor escala, Jesus cindiu o lado escuro, Jesus dividiu o lado escuro, ele repartiu da sociedade das criaturas, iluminando as consciências com a proposta de libertação pelo conhecimento da verdade e integração nos postulados soberanos do amor. Então, Jesus cindiu o lado escuro da sociedade das criaturas, iluminando as consciências com a sua fala. E aí aquilo que Humberto Holden vai dizer, não somente com a sua fala, mas com aquilo que ele deixou de falar, com aquilo que ele só expressou. Se o que ele disse, o que os apóstolos conseguiram anotar, já é muito, imaginem aquilo que eles não conseguiram anotar, aquilo que só a sua presença já exteriorizava harmonia, paz, equilíbrio. É nesse sentido que nós temos que buscar a luz. É nesse sentido que nós envolvemos com a mensagem cristã, não tentando tirar da letra que mata, mas o espírito. E, principalmente, qual era a atitude de Jesus nesse momento? Ao encontrar com o cego, no meio da multidão, a socorrer Lázaro na família que era amiga dele, Maria e Marta, que era irmã de Lázaro, que busca ele para que pudesse ajudar Lázaro. Maria, aquela que lavou os pés com suas lágrimas e com azeite caro, né? É bom que o evangelista narra isso, um azeite caro, e enxugava com seus cabelos. Então, são atitudes que nós deveríamos parar e pensarmos.
Como é que é isso? E nessa atitude de Jesus, porque quando ele encontra com a mulher samaritana, ele estava só. Os apóstolos foram até a vila comprar alimento. Ele estava só com ela. Mas ele a conhecia, tá? Porque na sequência da narrativa, ele pede que ela chame o seu esposo. Mas ela não havia, ela não tinha esposo. Ele fala, pois é, mas você já é o quinto, né? Então, Jesus já sondava as nossas almas. E nós precisamos sondar a alma do Cristo. Nós precisamos de envolver com as suas vibrações para que nós possamos perceber a sua luz, para que nós possamos perceber essa luz que vem nos tirar das sombras, não só da sombra individual, porque Joana de Anjos continua o seguinte: enfrentar a sombra coletiva é um trabalho, e ao mesmo tempo a interior exige decisão firme, porque enfrentarmos a sombra é enfrentarmos a nós mesmos, enfrentarmos a nossa consciência, é deixar com que o Evangelho penetre em nós, é deixar que com Jesus penetre em nós. E isso precisa de muita energia, de muita força, de muita decisão, porque há um sacrifício, e há um sacrifício que nem sempre nós queremos realizar. Porque nós buscamos sempre, né? Queremos conforto, nós trabalhamos incansavelmente muitas vezes para que nós obtenhamos esse conforto, para que nós obtenhamos bens materiais, e nós rogamos a Deus paz, saúde, uma série de outras coisas, só que nós esquecemos que o Evangelho é resposta divina aos nossos anseios. O Evangelho é uma resposta divina aos nossos anseios. Tudo está no Evangelho. O Evangelho, repetindo o que o Bellarmino diz, o Evangelho, todavia, é livro divino. Ele é um livro divino. Ele só vai nos expor seus tesouros sagrados à medida que a gente vai deixando a vaidade, vai deixando a ignorância. O Evangelho é como luz solar, que atua intensivamente sobre a alma, exposta à sua celeste claridade. Exposta, nós temos que nos expor. Irradia em discreto silêncio. Luz e calor, energia e beleza, verdade e vida, paz e amor, alegria e felicidade. O Evangelho é felicidade. O Evangelho é paz, é amor. E o que vence as nossas dificuldades, o que vence as nossas crises, somente o amor. E, principalmente, não há o que temer. O amor rege a vida. E essa certeza que traz, é essa certeza que traz o Evangelho em nossas vidas. Não há o que temer. Nem a morte. Porque o que é a morte? Uma simples passagem, né? Se Jesus diz que vem e nos buscar para onde Ele estiver, nós vamos estar também. Por que temer a morte? Se nós temos a promessa de Jesus aonde Ele está, nós estaremos também. Aquele que crê em mim terá vida e vida em abundância, terá vida eterna. Mas aonde vai estar essa vida eterna? Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E nós continuaremos na terra. É essa verdade que vem atravessando os governos, as guerras, as diferenças. Moisés foi a porta. O Cristo é a chave da mensagem de amor, de perdão, da caridade, da indulgência. Sem o Cristo, nós não abrimos a porta. Porque somente o Evangelho nos confere paz, liberdade. É o tesouro do mundo. Se o Primeiro Testamento é o símbolo da criatura batendo à porta da casa de Deus, chamando auxílio divino, o Evangelho é a resposta do céu. É o Evangelho que vai nos direcionar para a nossa vida. Raças e povos ainda existem que o desconhecem. Há pessoas que ainda desconhecem o Cristo. Há raças ainda que não o compreendem. Será que nesse momento, no estágio em que o mundo está? Muitas vezes sim. Mas por ignorância, por não ter tempo de buscar. Porque Jesus, quando falou,
ele falou para todas as nações. Todos os seus emissários em vários povos, né? Eles desceram antes e depois do Cristo, trazendo a mensagem de amor, trazendo a mensagem do Evangelho, que é a mensagem da caridade, da indulgência, do perdão. E todos os outros filósofos, antes de Cristo e mesmo alguns depois, falam desse amor, falam desse perdão, falam dessa indulgência. Aquilo que era dos restritos aos iniciados, hoje ele é aberto a todos. Tá? Com o advento do Espiritismo, então, facilitou enormemente a compreensão do Evangelho e de outras passagens, né, de outros filósofos que trouxeram também a mensagem. Da forma que nós falamos ali, que Emmanuel traz, né, que esses outros mensageiros, eles assemelham-se a pequenos satélites, trazendo a sua luz, que a gente percebe elas. Mas com Jesus é diferente. Com Jesus, ele é o sol que resplandece em todos os nossos corações, em todas as camadas da terra, ele atinge. Porém, nós não podemos ignorar a lei de amor, a sua doutrina, porque todos os homens receberam, nas mais remotas plagas do orbe, as irradiações do seu Espírito misericordioso. O Evangelho do Divino Mestre ainda encontrará por algum tempo a resistência. Mas tempo virá em que sua ascendência será reconhecida. Nos dias de flagelos e de provações coletivas, é para a sua luz eterna que a humanidade se voltará, tomada de esperança. Nos dias, isso são falas de Emmanuel, né, naquele livro Emmanuel, né? Nos dias de flagelo e de provação coletiva, é para a sua luz eterna que a humanidade se voltará, tomada de esperança. É nesse momento que nós vivemos como estamos vivendo hoje, no momento de flagelo, no momento de provação coletiva, é que as pessoas voltam mais para o Evangelho, voltam mais para Jesus. Quer dizer, o Pai ainda tem que utilizar desses artifícios, porque nós não queremos ir de encontro à luz. Nós não queremos ceder ao convite daquele irmão que já é o sol. Ele não viu o sol, ele já é o sol e que vem nos tirar das cavernas da escuridão, vem tirar da morte. Mas nós não queremos acreditar nisso. Nós não queremos ter tempo para isso. Né? Então, novamente se ouvirão as palavras benditas do Sermão da Montanha. Aquele sermão que, no falar de Gandhi, que se tudo perdesse, mas salvasse o Sermão da Montanha, nada teria perdido. Porque no Sermão da Montanha é que Jesus nos diz, brilhe a vossa luz. E como é que nós vamos brilhar a nossa luz? Se não seguindo os seus passos. Tá? Faça as conquistas modernas, especialmente na área da física, das ciências psíquicas, da astrofísica, da química molecular, da física quântica, que desmistificaram a matéria, o Evangelho ressurge com força e autenticidade. Confirmada pelos imortais, confirmados pelos imortais que retornam ao túmulo para comprovar a indestrutibilidade da vida e as consequências do comportamento humano, sempre responsáveis pela felicidade ou desdita de cada um, abrindo espaço para a aquisição da paz e da felicidade. Quer dizer, hoje, mais do que nunca, os nossos amigos imortais, eu já comecei a minha fala, uma fala de André Luiz, né? Ele traz no livro Os Mensageiros, que não é bem uma fala dele, mas uma fala de Bellarmino, que Bellarmino, quando esteve encarnado, veio com a missão da mediunidade e, infelizmente, faliu. Tá? Ele deixou de cumprir aquilo que ele tinha se preparado tanto no plano espiritual, para ser um médium, para ser aquele articulador e que levasse a mensagem do Cristo a vários corações. E como ele deixou ser levado pela vaidade, pelo orgulho, ele acabou falindo. Tá? Então ele diz que o Evangelho não dá espaço
ele não se abre para aquela pessoa que não deixa a ignorância, não deixa a vaidade. Se nós não deixarmos de lado o nosso orgulho, a nossa vaidade, nós não compreendemos as luzes do Evangelho. Nós não compreendemos a mensagem do Mestre. Porque quando o Mestre convida aquele garoto, né, e relata, quando os apóstolos perguntam como o que fazer para ganharmos o reino de Deus, aí ele diz, se assemelha a uma criança. Por que se assemelhar a uma criança? Ingenuidade? É o que se refere a uma criança? Ou porque a criança é humilde e sabe ouvir, sabe participar, sabe compreender, sabe perdoar, porque ela não traz no seu coração grandes rancores que, como nós adultos, já vamos alimentando falsas ideias, falsos conceitos de honra, de ética, e achamos que a nossa maneira aqui é certa. E Jesus, na sua humildade, ele não traz isso para ele. Ele deixa para falar já nos últimos momentos que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É complicado de nós compreendermos a extensão do nosso Pai se não compreendemos a extensão de Jesus, se não compreendemos a extensão do seu Evangelho. Aquilo que o Humberto Holden vai dizer, porque a máxima de um operário, aquele operário que diz que amarás o seu Senhor, teu Deus, com toda a tua alma, com toda a tua mente, com todo o teu coração e com todas as suas forças. Faz aos outros o que queres que os outros te façam. Quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita. Há mais felicidade em dar do que em receber. Perdoai aos homens e serei perdoados por Deus. Amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos fazem mal. Orai pelos que os perseguem e caluniam. Quanta dificuldade nós temos em aceitarmos o perdão. Aceitarmos que nós devemos amar o nosso inimigo. Isso para nós parece um absurdo, e ainda até hoje parece um absurdo. Nós não imaginamos encontrarmos com aquela pessoa que nos causou mal, com aquela pessoa que nos feriu. Não podeis servir a dois senhores. Mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Dai de graça o que de graça recebestes. Quem se humilhar será exaltado, quem se exaltar será humilhado. Dai a César o que é de César. Nós devemos pagar os tributos, sim. E a Deus o que é de Deus. Eu vim para servir e não para ser servido. Arranca primeiro a trave do teu olho e depois verás como tirar a argueira do olho do teu irmão. O que fizeste ao menor de meus irmãos, a mim é que fazeis. Essa, então, e muito mais, né, são as narrativas do Evangelho, aquilo que nos traz paz, porque na medida que nós vamos compreendendo e vamos vivenciando essas máximas, nós vamos começar a construir a paz e vamos começar a construir a felicidade. Mas, sem dúvida, é necessário que cada qual leve a sua cruz de responsabilidade, de iluminação e de eternidade. Não dá. Aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Não há como em deixar a nossa cruz, em deixarmos de sermos nós para seguirmos o Cristo. É de suma importância percebermos que o Evangelho ressurge nesse momento de transição que nós passamos, em que todo o planeta se revoluciona dentro dos seus conceitos. Agora, se nós, da nossa parte, não fizermos a nossa parte, dificilmente nós vamos alcançar esse progresso do planeta. Porque o progresso ele começa com a célula, que somos nós.
Primeiro nós temos que tirar a sombra de nós. Depois, tirarmos a sombra do nosso lar, da nossa família. Aí, sucessivamente, essa luz vai crescer. É uma pena hoje, e por outro lado, é muito bom que nós estejamos conversando e percebendo a falta que as pessoas nos fazem. Porque antes nós brigávamos mais do que construíamos uma relação de amizade, de carinho, de afeto. Mas hoje nós estamos percebendo o quão faz falta para nós esse afeto, esse encontro, esse estar junto. Mas é importante que isso aconteça para que nós possamos perceber e começamos a perceber o que é essa presença do Mestre, que a presença do Mestre é a presença do nosso irmão. Há uma fala muito interessante num livro que é O Espírito do Guerreiro, onde naquele momento, né, nós aprendíamos com as guerras, e uma mãe diz uma coisa interessante para um espartano, né? Tome seu escudo e volte com ele ou sobre ele. Isso era a educação da mãe dos espartanos, que foram aquele povo guerreiro, que eram treinados para isso. Mas eles tinham uma honra e tinham uma ética. E por que do escudo? O escudo, se ele perdesse o capacete, se ele perdesse a espada, não tinha problema, ele era punido mais pouca coisa, mas se perdesse o escudo, ele era punido com a morte. Porque o escudo ele não defendia só ele defendia ele e aquele que estava ao seu lado. Então, para o guerreiro era muito importante defender, não ele, mas defender aquele que estava ao seu lado. Defender o seu companheiro, defender os seus amigos. Isso era uma ética de honra. E todos tinham aquela ética, todos nós temos essa ética, só que nós perdemos essa ética dentro do tempo. Hoje, ao encarnarmos, como Paulo diz, a couraça da fé, nós trazemos no nosso escudo a fé. Hoje, o nosso escudo é a fé, que nós deveríamos voltar com ela ou sobre ela. Mas, infelizmente, muitos estão voltando sem ela. Se perde nos labirintos da vida material, das gulas, das paixões desenfreadas, das libidos, sem buscar entender o sentido da vida. Os guerreiros já sabiam desse sentido da vida, que era proteger a sua família, que era proteger a sua pátria. E hoje, nós já não lutamos entre pátrias. Eu não vim trazer paz, eu vim trazer a espada. Eu vim atear fogo e tenho pressa que esse fogo se acenda. É esse fogo que vem purificar, é esse fogo que vem queimar as nossas más tendências. Ele tinha pressa que isso se acendesse. E a sua fé, quando, tanto com Bartimeu e a uma outra fala bacana demais da conta no Evangelho, quando aquela mulher egípcia vai ao encontro de Jesus, pedindo para que ele tirasse o demônio que estava com a sua filha. E Jesus disse que não era justo dar o seu pão para os filhos, já que ela era de outro lugar. Ela diz o seguinte: mas os pobres comem das migalhas que caem da mesa dos seus filhos. Então ele percebe a humildade, a sinceridade daquela mulher. Aí ele diz para ela: vá, filha, que a sua fé te salvou, a sua fé te curou. Então, é essa fé que Jesus nos traz, é essa fé que nós trazemos, que é o nosso escudo, que é a nossa couraça, que Paulo já, numa de suas cartas, relatou. A fé que nós encarnamos com ela e que nós devemos voltar com ela ou sobre ela, mas nós devemos voltar com fé. Temos fé que Jesus está preparando o lugar. O lugar já está preparado. Será que os nossos irmãos que estão voltando, como é que eles estão voltando? Daí o nosso temor, porque muitos esqueceram que há um mestre, que há um caminho a ser caminhado. E Jesus, na sua imensa misericórdia, possa, nesse e em todos os momentos, brilhar a sua luz, que ele já brilha. Mas
por um ato de misericórdia, tocar em nossos corações, para que nós possamos perceber essa luz, para que nós possamos eliminarmos e afastarmos a escuridão, para que nós criamos força e energia para levantarmos e caminharmos em sua direção, em direção à vida eterna. Que Jesus possa abençoar a todos com uma noite de muita paz, que Ele possa conduzir até aqueles que lembraram de colocar uma vasilha de água, de uma jarra, um copo, para que Ele possa ministrar aí dos seus laboratórios infinitos os medicamentos que cada um de nós necessitamos, e que também Ele e os nossos amigos espirituais possam trazer as suas vibrações de muita luz, de muita paz, envolvendo cada coração, cada mente, despertando, aliviando os nossos cansaços, as nossas dores, para que nós possamos, mais concisos de nós mesmos, percebermos o estágio que nós encontramos. Com esse sentimento de gratidão, nós te agradecemos, mestre amigo, agradecemos a todos os nossos irmãos internautas que nos acompanharam e aos nossos irmãos do plano espiritual, que nos trouxe paz, harmonia e muita esperança. Muita paz a todos e obrigado. Assim seja. Obrigada, Carlos. E lembrando a todos também que hoje, como o nosso tema foi sobre o Evangelho, quinta-feira nós teremos o Carlos mais uma vez respondendo dúvidas sobre o Evangelho, né, Carlos? Isso. Então, quem fica com dúvida na palestra ou quiser fazer uma pergunta, já pode mandar, que o Carlos vai responder para a gente. Vamos lá. Então, boa noite a todos, então, e nos encontramos amanhã no tratamento espiritual. Obrigada a todos pela presença, boa noite e até amanhã.